Bem-vindo ao Tesouros de Davi. Hoje mergulharemos em um dos salmos mais longos e majestosos, o Salmo 18. Ele é o cântico da vitória de Davi, escrito após o Senhor tê-lo livrado de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Se você ama os Salmos e deseja acompanhar toda esta jornada com Charles Spurgeon, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum capítulo desta série. O Salmo 18 é uma poesia épica, onde a linguagem cósmica se mistura à experiência pessoal do rei, exaltando o Deus que desce em poder para salvar o seu servo. Spurgeon nos ajudará a perceber que, por trás de cada metáfora, está a realidade de um Deus vivo que é rocha, refúgio, guerreiro e salvador. Um salmo que começa no clamor, atravessa a batalha e termina em triunfo e louvor. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Do resplendor da sua presença saíram nuvens espessas, com saraiva e carvões de fogo. O Senhor trovejou desde os céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, com saraiva e carvões de fogo. Atirou as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro do vento das tuas narinas. Do alto estendeu a sua mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. E fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras rígido. Porque tu livras o povo aflito, mas abates os olhos altivos. Tu, Senhor, acendes a minha candeia. O Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.
Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de tal maneira que nunca mais puderam levantar-se, ficaram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu destruí. Clamaram, mas ninguém havia para os livrar, até o Senhor, mas não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Ao ouvirem a minha voz, logo me obedeceram. Os filhos dos estranhos se me sujeitaram. Os filhos dos estranhos desfaleceram e tiveram medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltaste sobre os que se levantaram contra mim, livraste-me do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. O Salmo 18 é um hino de gratidão, composto por Davi quando finalmente experimentou descanso após anos de perseguição. Ele reconhece que não foi sua habilidade militar ou astúcia política que o mantiveram de pé, mas a mão poderosa de Deus. O texto é quase idêntico ao cântico de 2 Samuel capítulo 22, mostrando que se tornou um memorial público da fidelidade divina. Spurgeon destaca que este salmo é como uma autobiografia espiritual de Davi. Ele revisita suas angústias, descreve a intervenção sobrenatural de Deus e termina proclamando a vitória que só o Senhor pode conceder. Para o pregador inglês, esse cântico é também profético, apontando para Cristo, o verdadeiro ungido que venceu todos os inimigos, inclusive a morte. A abertura do Salmo é uma confissão de amor e confiança. Davi chama o Senhor de fortaleza, rochedo, escudo e alto refúgio. Não é teoria, mas experiência de quem foi cercado pela morte e clamou por socorro. Spurgeon observa que, quando os recursos humanos falham, cada título de Deus se torna um abrigo real para o crente. Como uma criança corre para os braços do pai, assim o salmista correu para o Senhor. Para nós, a abertura deste salmo nos ensina que a oração sincera, feita na angústia, é o primeiro passo da vitória espiritual. Do clamor pessoal, Davi descreve a resposta divina em imagens cósmicas. A terra treme, os céus se abrem, o trovão ecoa. É a linguagem da teofania. Deus se revela como guerreiro que vem salvar. Spurgeon enfatiza que não devemos interpretar de forma literal cada detalhe, mas perceber que a poesia comunica a intensidade da intervenção divina. Para o crente, essa é a lembrança de que a oração não cai em silêncio. O céu se move em favor do Filho de Deus. Quando nos sentimos engolidos pelas águas da angústia, o Senhor estende a mão e nos põe em lugar espaçoso. Depois de experimentar o livramento, Davi reconhece que Deus é justo em suas ações. O Senhor se mostra benigno com os sinceros e rígido com os perversos. Spurgeon comenta que essa retribuição não é mérito humano, mas a resposta graciosa de Deus a corações que andam em integridade. O salmista não se vangloria, ele se submete. Para nós, a justiça de Deus nos lembra que o cristão é chamado a viver em santidade, pois o Deus que salva também disciplina. Ele acende nossa candeia e ilumina as trevas para que possamos caminhar com confiança e pureza.
Depois de reconhecer a justiça de Deus, Davi descreve a capacitação que recebeu do Senhor: pés firmes como os da corça, mãos adestradas para a guerra, força para abater inimigos. É a linguagem da vitória conquistada, mas que Davi sabe não vir de si mesmo, e sim do Deus que o fortaleceu. Spurgeon observa que o crente também está em batalha espiritual e que cada habilidade, cada resistência é fruto da graça divina. Não vencemos inimigos visíveis com espadas, mas resistimos às forças espirituais do mal com a armadura de Deus. Esta parte do Salmo 18 nos desafia a viver preparados, cingidos pela verdade e sustentados pela mão direita do Senhor. O salmo culmina com a explosão de gratidão. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo. A vitória é celebrada não como mérito pessoal, mas como fidelidade de Deus. Davi amplia sua visão. O louvor não ficará restrito a Israel, mas será proclamado entre as nações. Spurgeon vê nesse final um prenúncio do reino messiânico, em que Cristo seria exaltado entre os povos. Para nós, significa que cada livramento pessoal deve se transformar em testemunho público. A fé não é apenas individual, mas missionária. Celebramos o que Deus fez em nós para que outros sejam alcançados pela esperança. O Salmo 18 nos mostra que a vida do crente é uma jornada que alterna entre angústia e triunfo. Mas em todas as etapas, o Senhor permanece rocha fiel. Ele ouve o clamor, intervém com poder, recompensa a fidelidade, capacita para a batalha e concede vitória. Spurgeon nos lembra que nossa história não é diferente. Também podemos olhar para trás e ver livramentos. Também podemos confiar na força de Deus para as batalhas de hoje. E também podemos proclamar que o Senhor vive. Assim como Davi, terminamos não em silêncio, mas em louvor. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal Tesouros de Davi, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus é rocha, guerreiro e salvador.